Oh, galera entrando. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta, o que vocês estão com expectativa de ver aqui? Eu tava pensando seriamente de falar sobre PNL, que é um conteúdo que eu tô desenvolvendo, muito bacana. Tava pensando em falar sobre isso aqui com vocês, aproveitando agora que a gente tá perto da virada do ano, né? Então, muita gente está fazendo planos, está querendo definir como vai ser o próximo ano. E você já está cansado de saber que se sua mente não estiver concordando com os seus planos, ela mesma vai se encaminhar de sabotar todos eles. Todos eles. E eu queria saber aqui, se vocês puderem interagir, acho que vai ficar interessante, quantos de vocês sabem o que é PNL? Programação Neurolinguística. Isso, me fala aqui, quem sabe, quem não sabe, quem já ouviu falar. E aí eu vou dar uma introdução aqui para vocês. Programação neurolinguística é a estrutura de comportamento que você tem, né? Como você se comporta, mediante a sua interação com o ambiente, com os organismos, com as pessoas. Então a PNL, ela já foi muito associada à psicologia, mas diferente da psicologia, ela não trata o conteúdo, ela não trata... Vou dar um exemplo, vamos supor, eu tenho um trauma. Aí toda vez que eu vou ressignificar esse trauma, eu vou pensar naquele conteúdo, no que aconteceu com aquele trauma, para eu poder dar um novo significado para ele. A PNL, ela trata a estrutura. Eu tenho um trauma. Como é que eu me sinto em relação àquele trauma? Como que o meu corpo reage em relação àquele trauma? O que eu começo a sentir fisicamente falando? Quais são as imagens que vêm para mim? O que eu vejo em relação a isso? Então, ela vai modificando a PNL, ela vai modificando essas estruturas para que toda vez que você for exposto a algo semelhante, você, além de ter mais consciência, você tenha uma nova reação na sua neurofisiologia como um todo, de modo que você altera seus pensamentos. E é muito legal porque a partir da PNL, como eu falei que lá atrás ela já foi muito associada à questão da psicologia, aí passou a psicologia a estudar a PNL e aí nasceu o TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, que vai olhar as nossas cognições, né, o momento que a gente faz essas conexões neurais, para que a gente possa ter ou não qualquer tipo de comportamento. Então, a psicologia em si, ela não vai dizer que ela é a PNL, ela é o TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que está mais associada à estrutura do seu comportamento, a maneira como você se comporta, quais são os ambientes que você associa, o que você faz para você se sentir ali, entendeu? E é muito bacana, porque a partir do momento que a gente começa a tomar consciência do que a gente tem controle, porque nós, se a gente for pensar bem, controle nós não temos quase de nada. Mas existe um certo controle, que é até que ponto você está consciente das coisas, até que ponto você está interagindo com as coisas, quais são as suas reações, tudo isso você controla. Tudo isso você controla. As projeções que você vai fazer, aonde você quer estar, o ambiente que você quer estar, tudo isso você passa a ter um controle. E uma grande diferença, que por isso que eu decidi que vou desenvolver um trabalho com a programação neurolinguística, é porque eu tive muita dificuldade nos meus relacionamentos interpessoais. A grande parte de nós temos essas dificuldades que chegam dos pais, que chegam a galera aí que é dos anos 90, os bullying que a gente sofria e tudo, alguns traumas que faz com que a gente se limite bastante, certo? Dito isso, nessa limitação toda, a terapia, a psicologia vai tratar isso, a psicanálise vai fazer você ter esse processo de regresso, de você sempre ter que ir lá, voltar, dar uma mexida, não. E a partir dos anos, né, que eu comecei a estudar, que eu já fiz bastante terapia, eu cheguei num momento da minha vida que eu comecei a sentir assim, ai gente, mais do mesmo. Sabe aquela sensação de, já fiz não sei quantas terapias e isso aqui tá aqui de novo?
E, nossa, esse gatilho tá só crescendo e tudo. E na PNL eu descobri essa regulação. Gente, muito legal. E pro pessoal que é 35 mais, 30 mais, esse pessoal que já tá assim, vamos entrar na metade da vida, vamos dizer assim, a gente já sente o estresse de uma maneira completamente diferente, né? Até porque os nossos estímulos de motivação, de querer estar assim, com a vida toda pela frente, é diferente, porque muitas fantasias são quebradas quando a gente já está entrando ali nos 30 mais. E aí, a gente também tem um outro fator que traz bastante ansiedade, que é o tempo, né? Você já não vê mais que você tem aquela quantidade de tempo que você tinha antigamente, né? Você já não tem uma perspectiva, o tamanho da sua perspectiva, ela já não é igual, ela já foi lá no início da sua vida, e sem contar que a vitalidade, as suas prioridades, elas também vão mudando. Então, dito isso, por que hoje eu acho que a PNL é uma ferramenta extraordinária, principalmente para quem já está no meio da sua vida, essa programação neurolinguística. Porque programado você já é. Programado você já é. Você já tem seus toques, você já tem sua maneira de pensar, você já tem seu jeito, quando você faz 35 anos, você já tem até mais alicerces de crenças e limitações. O que você pode com a PNL? É uma ferramenta que você pode, neste momento, atuar com o que acontece com o seu corpo. Com o que acontece com o seu corpo, como que você reage aos ambientes, como que você reage aos gatilhos que lhes são acionados. Não, gente, é muito legal essa parte dos gatilhos, porque nem todo gatilho é negativo. Verdade. Muitos gatilhos de vício são gatilhos positivos. De você um exemplo, eu vou encontrar com as minhas amigas, eu já tô tendenciosa a tomar bastante álcool. O gatilho é elas me convidarem para sair. É o gatilho positivo e vai ser inevitável, eu vou me declinar aquele hábito que eu já tô acostumada. E muitos gatilhos são acionados através por palavras que me remetem a uma imagem. De repente, o cheiro. Se eu chego num lugar do qual eu estava passando por uma pressão, uma situação, e ali o cheiro marcou porque o cheiro estava forte. Tudo isso a gente chama na PNL de âncoras. Nós já temos bastante âncoras que remete a gente a algo que vai acessando ali pra gente aquela situação. E aí o seu corpo vai reagir da mesma maneira. O seu corpo vai te trazer a mesma situação do primeiro momento que você foi marcado emocionalmente. Bom, a PNL é uma ferramenta assim, que há muito de ser explorada, porque ela tem bastantes atividades que você pode colocar no dia a dia, naquele momento, é muito legal, né? E ao longo das semanas eu vou me comprometer a estar aqui uma vez por semana, mais ou menos nesse horário, para a gente falar um pouco de PNL, para eu trazer algo que você possa compreender e aplicar no seu dia a dia. Como eu falei, é uma programação neurolinguística, então é a questão da sua neurociência, né? Ela é mais voltada para as questões fisicamente que acontecem, para os 5 sentidos que nós temos, né? Que é olfato, visão, sinestésico, auditivo e visual. Então, esses 5 sentidos, eles sempre estão interagindo, porque para a PNL, mente e corpo é o organismo só. Então, ao passo que eu trago um pensamento, as minhas emoções vão ser ativadas e essas reações vão ser todas emanadas do meu corpo. Então, na PNL, eu vou trabalhar toda essa estrutura que foi emanada do meu corpo para que eu possa fazer o caminho inverso da ressignificação que eu preciso. E aí fica mais fácil, porque o seu cérebro, ele só assimila, ele só deixa captado algo que ele conseguiu fazer a junção do pensamento com o que o seu corpo sentiu, com o que o seu corpo pensou. Por isso que muita gente hoje, falando da lei da atração, falando dessas coisas todas, vira para a pessoa e fala assim: só pensar positivo não vale. Só você ficar vendo o quadro lá não vale. Até vale,
Por quê? Tudo que te remete a algum tipo de sentimento vai causar em você um campo psíquico sobre aquilo que você está sendo exposto, né? Então, aquilo que te causa indiferença é porque ainda não foi alicerçado em você algum tipo de emoção, né? Ou seja, não conectou a imagem, a mensagem ou o que foi escutado com o seu sistema emocional que está conectado com as suas conexões cerebrais e vai colocar você ativo aí para fazer as neurotransmissores, dopamina, endorfina, né? Ou então cortisol, que é do estresse. Tem que gerar em você essa substância química, né? Então, o que você expôs no ambiente vai te gerar isso. É muito legal também que nós temos, a partir do momento que você se torna um observador do seu sistema, né? O seu sistema como um todo, o seu corpo, você se torna mais consciente, seus pensamentos. A partir do momento que você faz isso, você também começa a abranger, né? Aí que a gente fala de expansão de consciência. Por quê? Uma vez que eu tô fazendo essa observação, a gente sabe que o meu cérebro, ele capta muito mais mensagem daquilo que eu estou focado. Eu tô aqui conversando com vocês, interagindo na live, vendo as pessoas que estão entrando, mas o meu cérebro, ele sabe tudo que está acontecendo aqui nesse ambiente, né? Ele sabe o que está acontecendo lá fora, se eu escuto algum barulho, ele sabe o que está acontecendo aqui no meu banheiro, se tem alguma coisa errada, quem está chegando. Todo o ambiente tá sendo absorvido, mas eu tô filtrando aquilo que eu vou processar neste momento. Mas o meu inconsciente, ele tá ali. Por isso que muitas das situações que acontecem com a gente, e a gente vai replicando, vai tendo como verdade, vai vivendo, não são inconscientes. Você quer ver uma maneira de entrar na mente de vocês e vocês nem perceber? Por repetição. Vocês lembram muito da época que não tinha tantas redes sociais, a gente assistia muito os canais comuns, não tinha nem os streamings que tem hoje. Cara, você tá lá, rodeado na emoção. Vou dar um exemplo das novelas que aconteciam, tá? Que aí mobilizava a nação inteira, todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo sabia, a nação inteira ficava gerando algum tipo de emoção. Não só novela, mas vamos supor, Copa do Mundo, né? Igual vai ter a Copa do Mundo. Nos anos lá atrás, nossa, pintava a rua, gerava todo um contexto, né? De ver, querer ver, ouvia que tinha os hits, né? Tinha as musiquinhas para o Penta, para as questões todas. E tinha tudo isso. Mas, o que acontece? Quando as propagandas, no intervalo desses episódios acontecia, eram repetidas. E automaticamente associativas. Você acabava associando. Então, grandes marcas se tornaram grandes marcas porque elas estavam, vamos dizer, um sanduíche no meio daquelas emoções boas e positivas, e no momento que tiver lembrar, vão lembrar de mim. E é sobre isso, gente. PNL também foi muito usado no marketing e quem já ouviu falar em mensagem subliminar. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos, tá? Depois, vocês quiserem, me mandam mensagem lá no meu perfil. Me adicione também no meu perfil para vocês mandarem mensagem e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e também posso fazer vídeos relacionados a dúvidas de vocês. Forte abraço! Gente, eu tô com dificuldade. Eu queria salvar essa live, mas você sabe que eu não sei fazer isso. Eu ainda sou... acho que não tem como salvar a live não, gente. Alguém me dá uma dica se tem como fazer isso?
eu queria gravar essa live.